Graças a Deus. Que Deus ilumine a sua vida e os seus caminhos em nome do Senhor Jesus. Povo da fé, o nosso Deus me trouxe uma palavra a partilhar ao seu coração. Nós estamos nesse propósito da restituição. 31 dias de oração, clamando e invocando o nome de Deus. E graças ao nosso bom Deus, nesse propósito, Deus tem nos honrado e nos abençoado muito, mas muito. Ontem nós falamos sobre a estratégia de Satanás. Entenda algo. O diabo ele quer te afastar de Deus. O inimigo ele quer te tirar da presença do Altíssimo de todas as formas. Porque você longe de Deus, você perde a salvação e perde a bênção de Deus. O diabo ele já foi condenado ao lago de fogo e enxofre. Ele quer te levar, ele quer me levar. Por isso que ele age com tanta intensidade contra a nossa vida. E por nós estarmos agarrados com Deus e apegados a Deus, ele não tem poder para isso. De vez em quando o diabo ele tenta nos confundir. Mas graças à luz da palavra temos permanecidos o quê? De pé. Mas Deus hoje me trouxe uma palavra a partilhar o Senhor e a senhora, que é a continuação do que nós lemos ontem. A exclamação de uma mulher. A mulher, ela ouve as palavras que Jesus disse e ela fala o seguinte: bem-aventurada aquela que te gerou, e bem-aventurado os seios que te amamentaram. Só que Jesus, ao ouvir essas palavras, na mesma hora ele repreende aquela mulher. Na mesma hora ele diz: ei, não é bem assim não. Ela não é bem-aventurada. Os seus que me amamentaram não são bem-aventurados, mas são bem-aventurados. Olha o que está escrito na palavra de Deus. Ele, porém, respondeu: antes, bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Muito bem, veja o que você acabou de ler comigo. Jesus disse: não, negativo. Bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Só que deixa eu te falar uma coisa, não é quem guarda aqui. Aqui é o coração que bombeia o quê? Sangue, é um músculo. Tanto é que há transplante do quê? De sangue. Mas o coração, quanto a Bíblia diz, é isso aqui, ó. É a sua mente. Tanto é que está escrito que procurai a renovação da vossa mente. A nossa mente ela tem que se renovar todo o quê? Todo momento. Tem que se adaptar à atualidade a qual nós vivemos, mas não aceitando o que o mundo tenta nos impor, mas sim sempre respeitarmos o que a palavra de Deus nos diz. Você pode ver que nos dias de hoje, o mundo tenta nos corromper. E se você for analisar bem, nos tempos de Jesus não era diferente. Toda a depravação que você vê hoje, nos tempos de Jesus era pior. Você lembra de Sodoma e Gomorra? Que os moradores daquela terra tentaram agarrar os anjos? Vocês entenderam o que eu quis dizer, não entenderam? Aquela sociedade tentou coabitar com os anjos de quem? De Deus, para você ver o nível de depravação da sociedade naquela época. Então, o que nós vemos e vivemos nos dias de hoje não é diferente do que se passou-se no tempo de Jesus. A depravação que nós vemos hoje já existia e a tendência é só piorar. Por isso que a nossa mente ela tem que se atualizar, a não se corromper, a não se perder com o que o mundo tenta impor a cada um de nós. O mundo tenta nos impor que não é pecado o homem se deitar com várias mulheres. O mundo tenta nos impor que é normal homem com homem, mulher com mulher, trisal, quadrisal, o inferno a quatro. Vocês entenderam? O mundo tenta nos impor isso. O mundo tenta nos impor a nos afastar cada vez mais de Deus. O mundo tenta dizer a mim, a você, que aquele que quer andar na verdade, aquele que quer ser honesto, só perde, só anda para trás. Mas pelo contrário, aquele que anda na verdade, aquele que é honesto, é mais demorado, é mais difícil. Mas Deus não desampara, Deus não desonra. O que eu quero que você entenda, você tem ouvido a palavra de Deus, você tem ouvido a direção de Deus. Você tem que guardar isso no seu coração. Guardar a palavra, guardar o ensinamento, guardar a direção de Deus, para que você não venha se perder. Porque quando você guarda a palavra, automaticamente você a pratica, você a vive. Então, se você a pratica e a vive, você glorifica o nome de Deus. Sabe por que Deus escolheu salvar Noé?
Porque em meio a uma sociedade depravada e distante de Deus, Noé permaneceu fiel. Noé permaneceu firme a Deus. Sabe por que Deus salvou a Ló? Não porque Ló era bacana, não porque Ló era fiel, mas por um homem, Abraão. Se lembra? Deus revela a Abraão que destruiria Sodoma e Gomorra. Então, Abraão lembra do seu sobrinho Ló que morava lá. Então, Abraão começa a interceder a Deus pelo seu sobrinho. E Deus, por amor a Abraão, mas por que amor a Abraão? Porque Abraão praticava, Abraão vivia a palavra, guardou a palavra no seu coração. Então, por amor a Abraão, Deus salvou seu sobrinho o quê? Ló. Aonde eu quero chegar? Que quando nós guardamos a palavra e a praticamos, Deus faz maravilhas. Deus transforma situações, Deus transforma quadros, Deus salva até muitos que eram para serem destruídos por amor a mim e a ti, se assim vivermos e guardarmos a palavra dele. Bem-aventurado os que ouvem e guardam a palavra de Deus. Você não pode estar ouvindo a palavra e ser negligente, viver de uma forma displicente, não, mas pelo contrário. Você tem que viver uma vida reta e fiel ante a Deus. Deus tem que olhar para você e ver a graça dele. Ver em você o temor para com ele. Você lembra de Jó? Deus fala para o diabo, tem visto o meu servo Jó, homem fiel, íntegro e temente a mim? Aí o diabo fala, claro, o Senhor o guarda, o livre e o protege. Mas por que Deus guardava, livrava e protegia a Jó? Porque Jó guardava a palavra de Deus e a praticava. O segredo de uma vida abençoada é viver a palavra de Deus. É viver a vontade de Deus. É viver no centro da vontade do nosso Deus. Não viver na nossa vontade, não viver nos nossos quereres, não viver ao nosso bel prazer, mas sim viver a palavra de Deus, a vontade e o querer de Deus. Só que as pessoas hoje, elas não querem viver a palavra. Elas não querem viver a vontade de Deus. Elas não querem caminhar à luz das Escrituras, não, mas pelo contrário. Elas querem andar pelos seus caminhos, viver as suas vontades e falam assim: se der tempo, eu me converto. Se der tempo, eu entrego a minha vida a Jesus. E se não der tempo? E se Jesus volta antes? Meu amigo, me desculpe o que eu vou dizer, mas para morrer, basta estar vivo. A vida é um sopro, ó. Acabou. Isso é a vida. Não deixe para amanhã o que pode ser feito hoje. Não deixe para depois o que tem que ser feito agora. Não perca mais tempo, não fique brincando com as coisas de Deus. Aquela mulher disse, bem-aventurada, aquela que te gerou, bem-aventurado os seus que te amamentaram, Jesus. Ei, não, não. Nada disso. Bem-aventurado os que ouvem a palavra e aguardam. Esses são os bem-aventurados, que ouvem e guardam a palavra, que fogem da aparência do mal, que renunciam à sua vida e vivem a vontade de Deus. Sabe por que Deus mandou trazer essa palavra para ti? Porque talvez hoje você tenha vivido a sua vontade. Você tem vivido o seu querer. Você tem relutado dia após dia a viver a palavra de Deus. Talvez você está dentro de uma igreja, mas não tem vivido a vontade de Deus. Você tem estado dentro de uma casa de oração, mas ainda tem vivido da sua maneira e não da maneira de Deus. Mas Deus trouxe essa palavra para você ficar em alerta, para você mudar a rota, para você mudar as escolhas e viver a vontade e o querer dele. Porque ele quer te salvar. Ele quer te dar uma nova vida, uma nova história. Ele quer te fazer bem-aventurado. Mas para isso você tem que querer. Mas não querer viver da sua forma, mas viver da forma de Deus. Da forma que Deus nos direciona a viver. Entenda algo. Deus quer sempre o melhor para a gente e nunca o pior. Amém, gente? Graças a Deus. Deu para entender? Espero que sim. Então, quero unir a minha fé à sua agora. E juntos queria orar contigo, pedindo a misericórdia e a graça de Deus. E pedindo a Deus para te dar forças,
para você andar e viver e praticar a palavra dele. Então vamos orar? Pois é momento de oração. Senhor, nosso Deus e amado Pai, bendito, exaltado e glorificado seja o teu nome. Bendito seja o Senhor hoje, amanhã e eternamente. Meu Pai, a sua alegria é ver quanto obedecemos e vivemos a tua vontade. Bem-aventurado não é aquele que está na igreja. Bem-aventurado não é aquele que faz boas ações. Bem-aventurado não é quem cura, quem liberta em seu nome, não. Bem-aventurado é aquele que guarda e ouve a sua palavra. É aquele que anda na sua vontade e no seu querer. É aquele que renuncia às suas vontades, os seus quereres. Bem-aventurado é aquele que renuncia à sua carne, renuncia às práticas do mal. Bem-aventurado é aquele que se desvia de tudo aquilo que o afasta da tua presença. Esse sim é bem-aventurado. E meu Pai, nós temos orado agora para buscar a tua força, buscar a tua ajuda, para que venhamos fazer, viver e praticar a tua palavra. Para que venhamos ter forças a dizer não ao nosso eu, e sim para a sua vontade, e sim para o que está escrito na sua palavra. O Senhor se alegrou quando falou de Jó. O Senhor se alegrou em ver Abraão temendo a tua palavra, temendo a tua voz. O Senhor se alegrou, meu Pai, com Noé, em ele se desviar do mal e viver, meu Pai, em retidão diante de uma sociedade corrupta e depravada. Essa é a sua vontade, que venhamos ser fiel. Meu Pai, nos tempos de Elias, o Senhor disse ao profeta, há 7.000 que eu conservei que não beijaram Baal. Essa é a tua vontade, é que venhamos resistir, meu Pai, às investidas do inimigo. Essa é a tua vontade, que venhamos resistir, meu Pai, a toda armadilha e cilada do mal. Mas para que isso aconteça, devemos, meu Pai, buscar mais o Senhor, nos alinharmos ainda mais contigo, nos apegarmos cada vez mais à tua palavra, aos teus ensinamentos. Então, meu Pai, nos dá força, nos ajuda, nos instrui, meu Pai, a viver o teu querer e a tua vontade. Que venhamos cada vez mais, meu Pai, nos afastarmos da natureza pecaminosa e venhamos nos aproximar da natureza celestial. Que venhamos brindar o nosso coração contra toda investida e armadilha do inimigo. Que não venhamos ser, meu Pai, iludidos, iludibriados com a sedução deste mundo, mas pelo contrário, que venhamos entender e compreender que o mundo quer nos afastar do Senhor, quer nos afastar de Ti. Então, meu Pai, que o Teu Espírito brinde a nossa vida, que o Senhor nos dê força a nos desviar do mal, que o Senhor ilumine os nossos passos e os nossos caminhos cada vez mais com a luz da Tua palavra, que o Senhor abra o nosso entendimento a tua palavra, que o Senhor abra os nossos olhos espirituais para aquilo qual o Senhor tem preparado a cada um de nós, em nome de Jesus. Meu Pai, visita cada vida aqui agora e que em nome de Jesus sejam livres aqueles que eram escravos, que sejam libertos aqueles que se encontravam viciados, que sejam curados aqueles que estavam enfermos, que venha prosperar, meu Pai, aquele que se encontrava em miséria, em dívida, que haja uma mudança e transformação de vida, para que mais uma vez, meu Pai, o seu nome seja glorificado. Então estenda as suas mãos sobre essas vidas, meu Pai, para que haja transformação e mudança, em um nome do Senhor Jesus. Meu amigo, minha amiga, levanta as suas mãos e ora assim comigo. Meu Deus, eu preciso e necessito da tua ajuda. Meu Pai, eu preciso do Senhor, pois eu sou falho e pecador. Me fortalece, me ajuda. Me dê forças a desviar do mal, me dê forças a desviar da minha carne, me dê forças, meu Pai, a dizer não ao pecado. Que o Senhor, meu Pai, me ilumine a mente, a vida, a caminhar e a viver a Tua palavra, a Tua vontade, hoje, amanhã e para tudo sempre. Os que crêem digam amém e graças a Deus. Amém, meu amigo? Você entendeu o que Deus quis te falar? Você crê no poder da oração? Então, firme-se com Deus e todos os dias busca Ele e Ele lhe dará força. E lembre-se, bem-aventurado é aquele que ouve a palavra e aguarda no seu coração. Então, ouça e guarde a palavra de Deus na sua vida. Fica com Deus e até mais.